Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 24 de junho de 2026, 11 horas, horário de Brasília. A Ucrânia afundará a ponte da Crimeia. As forças ucranianas intensificaram o estrangulamento estratégico da península da Crimeia e preparam um golpe decisivo para afundar a ponte de Kerch no mar. Vocês devem ter visto pelos últimos vídeos, que na realidade, onde os acontecimentos mais expressivos nessa guerra, os ataques, as destruições que a Ucrânia está fazendo, estão acontecendo na península da Crimeia. A destruição sistemática de radares russos de sistemas S-400 e Pantsir isolou as rotas e cortou o reabastecimento militar da Rússia no fronte sul. O colapso logístico imposto pela Ucrânia já expulsou a frota do Mar Negro russa para o porto congestionado e vulnerável de Novorossiysk. Os ataques certeiros contra refinarias e balsas paralisaram a capacidade de reação da Rússia e travaram as ofensivas terrestres programadas em Zaporizhia. Inscreva-se no canal, vamos fazer um trato, Hoje já pedi nos outros vídeos, vamos fazer um trato, Eu entrego a verdade, vou começar agora um trabalho falando sobre o que aconteceu de fato, o que está acontecendo, todos esses últimos dias fazemos isso, e vocês me dão de volta a inscrição, me dão um like, com compartilhamento e também fazendo seus comentários. Eu conto com vocês. Trato feito? Vamos lá? Obrigado. Fracasso da adaptação da Rússia e logística corrompida. A máquina militar da Rússia demonstra a total incapacidade de alterar o rumo do conflito armado a seu favor. Eles invadiram com 200 mil homens, os 200 mil já não existem mais, viraram fumaça, foram mandando homens, tropas, soldados, já praticamente 1.400.000 deve acontecer essa semana de baixas totais, das que são contabilizadas pelo exército ucraniano, pelas forças armadas da Ucrânia, e não conseguiram, nesses 4 anos, fazer nada. Não avançaram, não tiveram nenhum alvo estratégico importante. Aliás, tiveram um, na minha avaliação, que é a cidade portuária de Mariupol, no mar de Azov. Bom, essa avaliação contundente foi compartilhada pelo experiente general americano. Estou aqui usando trechos da avaliação dele, Ben Hodge. Esse general é um general muito competente, ele é ex-comandante das Forças Armadas Americanas na Europa. O general Hodges afirmou de maneira clara que as ações terrestres da Rússia não impressionam as lideranças militares do Ocidente. O país agressor, a Rússia, possui uma quantidade significativamente maior de recursos humanos e materiais estocados em seus quartéis. Ainda assim, a Rússia falhou miseravelmente na tentativa de quebrar a resistência obstinada, segundo o general, do exército da Ucrânia. Não existem motivos reais para acreditar que os russos possuam alguma capacidade especial de adaptação tática no teatro de operações, haja vista o desempenho pífio nesses 4 anos e mais alguns meses da guerra provocada pela Rússia, e onde ela perdeu números absurdos de material bélico, de logística e também como de tropas, já indo para mais de 1.400.000 pessoas que ela perdeu. A Ucrânia identificou essa fraqueza e concentrou seus ataques nas indústrias russas de processamento de petróleo e gás. Essas investidas econômicas ucranianas são fundamentais para secar as fontes financeiras que sustentam os bombardeios russos. Sem os bilhões vindos da exportação de energia, a Rússia enfrentará, na minha opinião, sérias barreiras para continuar pagando seus soldados, e outras coisas que ela precisa para o teatro de operações. E enquanto isso, a Rússia vai continuar definhando, vai continuar doente, desmoronando, uma crise econômica que não se sabe como vai terminar isso aí. Moscou depende da venda contínua de combustíveis para mercados como a China, a Índia e outras nações aliadas. A continuidade dos ataques de drones ucranianos vai estrangular as receitas financeiras da Rússia nos próximos meses. Você veja, ontem bombardearam mais uma refinaria, também bombardeiam depósitos, etc. Ou seja, a Rússia não consegue mais se defender. A Rússia não tem escudo que proteja em lugar nenhum dos 18 milhões de quilômetros quadrados onde ela está situada na Eurásia. Na Eurásia, que é uma parte
na Europa e uma parte maior na Ásia. Perto da europeia, da Rússia, é bem menor, porque ela começou na Europa, fruto da traição de um príncipe de Kiev, na época russo de Kiev, o Yuri Douhiruki, que traiu o pai, foi lá, fundou Moscou, atacou o pai porque ele queria governar de Kiev. Mas isso é outra história, né? O exército da Ucrânia ataca diariamente comboios de suprimento logístico que se deslocam de Rostov e da cidade portuária ucraniana de Mariupol. Rostov fica a Rússia e Mariupol é território ucraniano, que foi capturado pela Rússia. Essas ações diárias impedem que os caminhões russos abasteçam de forma segura as guarnições estacionadas na península da Crimeia. Especialistas apontam que a engrenagem de transporte de Moscou está muito próxima de atingir um colapso completo. A infraestrutura logística da grande ponte da península já se encontra severamente danificada, ou seja, a ponte de Kerch, como popularmente é conhecida a ponte da Crimeia, está severamente danificada e enfraquecida por bombas. Os engenheiros russos não conseguem mais utilizar a via férrea para movimentar trens pesados e carregados de mísseis. Ela está comprometida, porque inclusive uma ou duas daquelas colunas, não me lembro se são duas, mas foi abalada, e aquelas colunas têm uma base de abaixo do oceano profundo ali, né, na entrada, ali no estreito de Kerch, foram danificadas por drones marítimos russos. Feita muitos meses atrás, que inclusive fizemos uma matéria sobre isso aqui no canal. A Ucrânia reduziu o valor logístico daquela imensa obra de engenharia russa e quase zero sem precisar destruí-la totalmente. A exclusão da frota do Mar Negro e pontes logísticas. As forças armadas ucranianas expandiram o raio de destruição para outras pontes vitais ao norte da península. A utilização destas estruturas corta a comunicação terrestre direta do continente ucraniano e com o continente russo, direta com o território ocupado da Crimeia. O general americano, ainda o Ben Hodges, confirmou que a Ucrânia possui um plano minucioso para desferir o golpe de misericórdia. Essa é uma informação importante. Ou seja, a Ucrânia acho que vai afundar mesmo, botar debaixo do mar, ali no estreito de Kerch, bem na divisa ali, Mar Negro e Mar de Azov. Os recursos tecnológicos necessários para a execução desta operação já estão disponíveis nos arsenais ucranianos, segundo o general Hodges. A liderança em Kiev aguarda apenas a janela de oportunidade ideal para coordenar a demolição simultânea dessas passagens. A destruição combinada dessas estruturas gerará um impacto psicológico e militar devastador sobre o ditador da Rússia, que deve entrar em desespero, vai entrar em parafuso, e os seus generais, Ministério da Defesa e acho que até o povo russo. Os reflexos da pressão ucraniana já alteraram drasticamente o posicionamento geográfico das forças navais da Rússia. A outrora temida Marinha da Rússia, que era a segunda do mundo, lá tudo é segundo, né? Ainda bem eles não queriam ficar muito para trás, mas devem estar lá, no número 50 mais ou menos. Ela foi enxotada de suas bases históricas na cidade portuária de Sevastopol. Como vocês sabem, a gente já falou isso aqui, né? Os russos foram forçados a transferir seus navios de guerra, navios sobreviventes, porque até então eles tinham perdido 33 navios e 2 submarinos. Os submarinos foram para o fundo do mar. Eles acho que tiraram um do fundo do mar até agora. Estão fazendo os reparos dele, mas ele foi bombardeado de novo depois. Ali ele estava segurado por correntes, estava amarrado por correntes ali no porto de Novorossiysk. Gerenciar as manobras navais no sul da Ucrânia a partir desse novo porto é infinitamente mais complexo, ali em Novorossiysk. O recuo estratégico gerou um efeito desestabilizador perceptível na cadeia de comando da frota russa do Mar Negro. O porto de Novorossiysk jamais foi projetado para acumular uma quantidade tão massiva de embarcações militares e pessoal. A zona portuária russa encontra-se totalmente congestionada e virou um alvo estático fácil para a tecnologia ucraniana, tanto que algumas outras vezes essa mesma frota foi atacada pela Ucrânia, ali no porto de Novorossiysk. Toda a infraestrutura naval russa naquela região está ao alcance direto
dos drones de superfície da Ucrânia. Inclusive, um dos ataques, foi mais de um ataque, foi feito por drones, inclusive, drones de superfície. Em um desses ataques de drones de superfície, a Ucrânia atingiu esse submarino que estava amarrado por correntes e atingiu, e ele começou a entrar água nele. Mas como ele estava amarrado por correntes, no cais do porto, não afundou, né? Mas não sei o que os russos fizeram depois, mas sumiu daquele local ali, devem ter rebocado para um outro local. Novos ataques demolidores contra as embarcações russas abrigadas em Novorossiysk devem acontecer ao longo das próximas semanas. O pânico é tão real que os oficiais superiores russos já transferiram as próprias famílias para o interior do território russo. Saíram de Sebastopol. O pessoal tinha ficado em Sebastopol, os navios lá, né? O comando, né? O quartel-general. E o quartel-general foi bombardeado também pela Ucrânia. Então eles levaram as famílias para o continente russo. E a preparação do ataque final é travamento de Zaporizhia. As imagens mais recentes capturadas por satélites de inteligência revelam o desespero crescente das tropas da Rússia. Os russos cercaram a ponte da Crimeia, né, com uma quantidade absurda de barreiras de artilharia aérea para defender ali a ponte de Kerch, né? Eles instalaram dezenas de barreiras físicas, barcaças flutuantes, e para deter os drones navais ucranianos. Essas medidas defensivas extremas foram adotadas logo após a Ucrânia realizar um bombardeio massivo na península. Durante a operação, as forças de defesa da Ucrânia caçaram e explodiram radares do sistema S-400 e do sistema Pantsir também. Estes escudos antiaéreos russos foram pulverizados diretamente nas proximidades das rampas de acesso próxima à ponte de Kerch, que é a ponte da Crimeia. Especialistas militares confirmam que a Ucrânia está limpando os céus da Crimeia para abrir caminho para o ataque final. Ao mesmo tempo, as forças ucranianas estão incendiando metodicamente as balsas de transporte que cruzam o estreito. As principais rodovias do sul da Ucrânia, ocupada, sofrem bombardeios diários, isolando por completo os soldados russos da fronteira. O major ucraniano Andriy Tkachuk explicou que as investidas não buscam punir a população civil da península. O foco absoluto das operações ucranianas é inutilizar permanentemente a capacidade logística de reabastecimento da Rússia. A Crimeia funcionava como o maior centro de distribuição de armas, tropas e munições para o exército russo. O corte cirúrgico dessa veia de transporte gerou reflexos imediatos nas linhas de combate na província de Zaporizhia. A falta de munição e combustível impediu que a Rússia retomasse suas operações ofensivas e planejadas para a região. As tentativas russas de renovar a pressão na frente de Orekhovo fracassaram diante da escassez de recursos, ou seja, a Rússia não tem recursos para mandar mais para lá. O exército russo também colapsou nos arredores de Stepnogorsk, e aliás eles nem podem mandar nada para lá porque a península está sitiada. Então, nos arredores de Stepnogorsk, colapsou devido ao enfraquecimento de suas linhas na retaguarda. A ciência militar comprova que o isolamento geográfico da Crimeia cumpre a função primordial de extinguir as reservas da Rússia. A Ucrânia dita o ritmo dos combates e as forças de ocupação russas apenas aguardam o início do fim de sua permanência na península. Estou aqui de madrugada, 7 graus, enrolando a minha língua aqui. O estrangulamento da península da Crimeia desenha de forma cirúrgica os contornos da inevitável vitória militar da Ucrânia. A destruição sistemática dessas defesas russas na ponte de Kerch e a fuga da frota do Mar Negro expõem justamente esta fragilidade da Rússia. Ela não é aquilo que dizia que era, não é aquilo que ela diz que ainda é. Na realidade, a Rússia perdeu a capacidade de sustentar suas frentes em todo o teatro de operações e ali na região do sul, inclusive em Zaporizhia, devido à ruína de sua linha logística de transportes que está sendo sitiada pela Ucrânia em toda a região, incluindo a Península da Crimeia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Vamos valer o nosso trato. Eu conto com vocês, tá? Que já conversamos no início do vídeo. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.